Mas eu entendo também, Paulo, que num tempo antigo deveriam ter pessoas que também não tinham acesso a essas informações, porque, Uhum, na teoria, o cara que aquela questão da pirâmide de Maslow, né, primeiro sim, você supre as necessidades fisiológicas, depois segurança, enfim, para depois você começar a se preocupar com outras questões. sim, E isso exige, de certa forma, tempo e recurso. sim, Então a sociedade, aquelas pessoas menos privilegiadas em recursos, elas acabam ficando alheias a uhum. esse tipo de questionamento, esse tipo de acesso, apesar de que hoje com a internet todas as pessoas Isso têm quer acesso. dizer, Então a gente traz que a uhum, gente quebra uma barreira. sim, Mas a gente ainda tem uma barreira grande, que eu entendo que ainda é a questão do tempo, que pode ser melhor aproveitado, uhum, porque hoje as pessoas aproveitam, desperdiçam muito tempo, sim, mas o cara que trabalha o dia todo e que muitas vezes não tem, estuda à noite ainda, tem uma sim, família para criar, esse cara tem um tempo limitado, mas não quer dizer que ele não possa buscar essa sim. sabedoria e esse conhecimento também, né? Por isso que é importante, e hoje as neurociências conseguem trazer, deixar isso de uma maneira muito clara para nós, que a gente tem que julgar com as armas que a gente tem. Por exemplo, quando a gente fala em ambiente, que o ambiente ele é determinante para te puxar para trás ou para frente, a gente está falando também de ambiente virtual. O que que você vê na internet? Quem você segue na internet? Você segue pessoas que te agregam alguma coisa ou ficam postando besteira? Porque cada story que você vê, cada reels que você vê, é alguma coisa que vai te influenciar. Então, isso você tem controle. Então, por que você não opta pelo melhor? Alguma coisa que te agregue e não que te puxe para trás? Porque isso é básico. O ambiente é também ambiente virtual. E assim, eu sempre dou um conselho quando assim eu vou em podcast que se você comece eliminando quem você não quer na tua vida. É uma coisa ruim? É, mas se a pessoa não tiver a fim de Não agrega em crescer, nada. eu digo assim, amizades mesmo. Porra, cara, tem assim, não te agrega nada em termos de conhecimento, em termos de te levar, de te, sei lá, enaltecer enquanto ser humano, melhorar enquanto ser humano. Cara, infelizmente a gente troca de amizade, a gente troca de De tudo. ambiente. E assim, à medida que a gente vai mudando, a gente também transforma o ambiente que a gente vive. A gente não é somente passivo em relação ao ambiente. Isso a gente chama de o Francisco Varela, a Leonor Roche, eles têm um livro chamado Cognição Corporificada, que é basicamente que nós não somos somente passivos em relação ao ambiente, nós também mudamos o nosso ambiente, porque a forma como nós somos no mundo afeta o mundo em si, mas o mundo também nos afeta. Existe um entrelaçamento, existe uma troca mútua entre o ambiente e eu. E quando emerge um eu, emerge um mundo. Então, quanto melhor eu for enquanto eu, melhor vai ser o mundo que eu convivo. Então, por isso que você melhorando a si mesmo e melhorando o ambiente que você vive, o crescimento é exponencial. E aí a gente volta naquele conceito do cuidar de si mesmo, né? Perfeito. Que é a gente poder se melhorar. Sim. E esse é um conceito que, como ele se perdeu ao longo dos séculos, Uhum, principalmente talvez dos últimos 1500 anos, aí ele ficou meio perdido. uhum, Ele é um conceito que precisa ser trazido à tona novamente para a sociedade, para a gente sim, entender isso e esquecer, achar que é cuidar de si é sim, arrogância ou é narcisismo. Não, é você se conhecer para poder se melhorar, sim, para se melhorando, melhorar a sociedade e melhorar o ambiente em que vive. perfeito. O verdadeiro conhecimento é reaprender a ver o mundo. Se você viajar sendo uma pessoa horrível, você viajar para um templo budista, você vai continuar sendo uma pessoa horrível. O que aquele templo budista significar para ti vai depender de quem você é. Tem um provérbio árabe que eu gosto muito que ele diz assim: o que um pedaço de pão significa para ti vai depender da fome que tu tem, Real. entendeu? Então, cara, é isso. Você melhora a si mesmo para você experienciar melhor a vida. Então, quanto melhor você for, mais você vai conseguir performar bem. Por exemplo, eu estava dando uma aula de antropologia para um curso de psicologia. E por acaso eu escrevi uma palavra em latim no quadro. E eu falei, cara, mas essa palavra é muito parecida com outra.
E daí eu falei, gurizada, só um pouco. E daí eu comecei na minha cabeça a fazer um monte de link. E falei, cara, é isso, essa palavra nasceu disso. E eu fui atrás, mandei um e-mail pro professor, que era um historiador de Yale também, era o gabinete do dono de Kagan, inclusive. E sim, falaram que sim, era isso. Era a origem. A origem da palavra é isso. Eu falei no podcast, inclusive, sobre a origem dessa palavra. E, cara, é por isso que essa palavra foi escrita assim até hoje. No caso, a palavra é generation, geração. E por isso que, por exemplo, a ideia de geração, de generation, de geração, enfim, ela é escrita dessa forma porque ela é um sem cessar. Como é o conhecer? Porque no radical grego, a palavra conhecer, ela tem o radical gen também. Porque ela é um processo infinito. Que não termina. Não termina. E a gente, trazendo a visão um pouco do que Sócrates trazia, né? Sócrates não determinava, ele perguntava. E assim, cara, por isso que quando a gente fala assim, conhece-te a ti mesmo, que é a palavra, a tradução mais certa, se for pegar na gênese da palavra conhecimento, seria continue a conhecer você mesmo. Nunca deixe de conhecer a você mesmo. Um processo contínuo. Porque é um processo contínuo.